Por mais de 30 anos, Ali Khamenei foi a figura mais poderosa do Irã. Ele construiu todo o seu governo numa base ideológica muito rígida, de oposição total ao Ocidente. Só que em momentos-chave, ele agiu com um pragmatismo que, olha, surpreendeu a todo mundo, chegando a autorizar acordos com seus maiores inimigos. A questão é, como ele conseguiu manter esse jogo duplo por tanto tempo? É isso que a gente vai analisar agora. Olha só, a liderança do Khamenei foi basicamente definida por essa postura ideológica inflexível contra as potências ocidentais. Nos discursos dele, ele sempre se colocava como guardião da Revolução Islâmica. A palavra democracia quase não aparecia, mas a oposição ferrenha ao grande Satã, como ele chamava os Estados Unidos, era um tema constante, martelado o tempo todo. E é aqui que a coisa começa a ficar intrigante. Por quê? O mesmo líder que vivia denunciando o Ocidente foi quem deu o sinal verde para o acordo nuclear de 2015. E esse foi um dos movimentos diplomáticos mais importantes já feitos com os adversários que ele mesmo declarava. Como é que isso é possível? Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa análise. E a resposta, como vamos ver, não está só na personalidade do Khamenei, não. Ela está na complexa arquitetura de poder que ele foi, aos poucos, aperfeiçoando ao longo de 3 décadas no comando do Irã. Para a gente poder entender essa rigidez toda do Khamenei, a gente precisa voltar no tempo, lá na fundação da visão de mundo dele, a Revolução Islâmica de 1979. Essa desconfiança profunda no Ocidente não era só um discurso, era o pilar, a base sobre a qual todo o regime foi construído. Essa linha do tempo mostra bem que essa hostilidade não surgiu do nada, né? Ela está enraizada no evento que criou o Estado iraniano moderno. O Irã foi de principal aliado dos Estados Unidos na região para o seu maior adversário. O Khamenei simplesmente herdou esse legado e o transformou numa doutrina de Estado. E nos discursos dele, o Khamenei reforçava esse sistema sem parar. Eram, digamos, as bandeiras da revolução que ele prometeu defender a qualquer custo. O mais interessante é como ele conseguiu construir um sistema de poder que permitia que esses princípios convivessem com ações táticas que eram, na prática, o completo oposto. E aqui a gente chega no segredo para resolver esse paradoxo. A chave não está só na ideologia, mas na estrutura de poder única do Irã. Um sistema duplo que o Khamenei aperfeiçoou para garantir o controle absoluto de tudo. O cargo de líder supremo é o mais alto da República Islâmica. Ele está acima de todo mundo, inclusive do presidente. Na Constituição, é ele quem detém a autoridade máxima e dá a palavra final sobre todos os assuntos do Estado, da economia à política externa. Absolutamente tudo. Esse esquema ilustra perfeitamente como o poder funciona lá. Todas as instituições, sejam elas eleitas ou não, respondem a uma única pessoa. O líder supremo nomeia os chefes dos poderes mais importantes e, através de um órgão chamado Conselho dos Guardiões, ele controla até quem pode se candidatar a um cargo eletivo. O controle é total. E o ponto crucial é que o sistema foi desenhado para ter 2 faces. O presidente eleito funciona como um gerente do governo. É o rosto público que negocia e implementa as políticas. Mas o líder supremo, ele é o verdadeiro CEO, o árbitro final que define a estratégia e, mais importante, protege a ideologia do regime. Agora, vamos voltar para o acordo nuclear de 2015 para ver como ele se encaixa perfeitamente nesse sistema. Aquilo não foi uma mudança de ideologia, de jeito nenhum. Foi um movimento tático, friamente calculado para garantir a sobrevivência do regime. A situação era a seguinte: as sanções internacionais estavam simplesmente sufocando a economia do Irã. A inflação passava dos 60% ao ano. Isso significa que a estabilidade do regime estava seriamente ameaçada. A pressão popular crescia e alguma coisa precisava ser feita e rápido. E essa estrutura de poder duplo permitiu uma manobra simplesmente genial. O Khamenei se manteve como guardião ideológico, o durão, enquanto autorizava o presidente a fazer o trabalho sujo da diplomacia. O presidente assumiu todo o risco político e o líder supremo colheu os benefícios, o alívio econômico que garantiu a estabilidade do regime dele. Isso resume perfeitamente o jogo duplo. Publicamente, a retórica anti-ocidental continuava a todo vapor, mas nos bastidores, uma ação pragmática garantia a sobrevivência do regime. O sistema permitia que o Irã mantesse sua face ideológica intacta enquanto fazia os movimentos táticos necessários para se adaptar e sobreviver. Com a morte de Khamenei, a grande questão que fica é sobre o futuro desse sistema complexo que ele passou mais de 3 décadas construindo e refinando.
É importante entender que ele não governou só pelo poder que a Constituição dava. Ao longo de décadas, Khamenei construiu um sistema leal a ele, pessoalmente. Ele expandiu a influência da Guarda Revolucionária, que se tornou um pilar econômico e militar, e usou um império financeiro gigantesco para recompensar aliados e manter todo mundo na linha. Essa citação resume bem o resultado do longo governo dele. Ele não só ocupou um cargo poderoso, ele transformou o cargo, centralizando a autoridade de uma forma sem precedentes e se tornando o supervisor de absolutamente tudo na política iraniana. Agora, o Irã enfrenta uma transição que é extremamente crítica. A Assembleia de Peritos, que é um corpo de clérigos, precisa escolher o próximo líder supremo. A possível ascensão do filho dele, o Mojtaba, gera muita controvérsia porque muitos temem que a república se transforme na prática numa espécie de monarquia hereditária. E essa é a questão final que fica no ar. Esse delicado equilíbrio entre ideologia e pragmatismo era a marca registrada do Khamenei, e só foi possível por causa da estrutura de poder que ele mesmo moldou. Será que um novo líder vai conseguir manter esse jogo duplo? Ou será que o Irã vai ser forçado a escolher um único caminho diante de tantas pressões, tanto internas quanto externas? O futuro do regime, provavelmente, depende dessa resposta.